Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui, mais uma vez, para estarmos realizando a nossa live, aqui pelo Facebook e também esse vídeo, que essa live produz, será publicado aí no YouTube, tá certo? Se você não tiver a condição de ver essa live nesse exato momento, você vai ter a oportunidade posteriormente, eu não sei qual horário você vai ver, você vai estar vendo aí o vídeo, reproduzido por essa live. Meus irmãos, antes da gente falar alguma coisa, na verdade a gente veio aqui somente para falar da palavra de Deus. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe, tá certo? E nós temos um tema bem interessante para a gente refletir um pouco hoje à noite, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos pela nossa vida, agradecemos, Deus, pela nossa existência, agradecemos, Pai, porque diante de tantas dificuldades, o Senhor tem se mantido fiel. Te pedimos, ó Deus, nos ajuda no decorrer de toda essa live, Deus, para que em primeiro lugar o Teu nome seja glorificado e que o Senhor Deus possa alcançar vidas e que através dessa live, através desses vídeos que nós estamos aqui postando na internet, só o Teu nome possa ser glorificado. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, ilumina a Tua palavra na nossa mente, para que possamos, ó Deus, ser mais abençoados do que estamos. Nos ajuda, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vim hoje, na verdade, fazer essa live baseado num vídeo que o pastor Silas Malafaia ele colocou nas redes sociais essa semana, tá? Na verdade, o que foi que aconteceu? Deixa eu explicar aos irmãos. O pastor Paulo Júnior, que também está fazendo algumas lives lá no templo que ele é pastor, ele postou um vídeo, acredito que nos últimos 15 dias, ele postou um vídeo falando sobre falsos profetas, falando sobre pessoas hereges, falando sobre aquelas pessoas da teologia da prosperidade, Enfim, ele não citou nome de ninguém, ele não citou nome de igreja de ninguém. Ele simplesmente falou aquilo que a Bíblia diz, que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. E, em contrapartida, o pastor Silas Malafaia, ele postou um vídeo de uma suposta resposta ao pastor Paulo Júnior. Eu não entendi, na verdade, por que aquele vídeo com aquela resposta, aquela suposta resposta. Porque o pastor Paulo Júnior, como eu falei no início da nossa live, em hipótese nenhuma, ele citou nem o nome de Silas Malafaia e nem citou nome de outros pastores. Ele simplesmente disse: cadê agora os falsos profetas? Cadê aqueles que curam? Cadê aqueles que limpam o suor com um lenço e diz que aquele lenço está abençoado, aquele lenço cura? Ele diz: cadê essas pessoas que fazem isso? E o pastor Silas Malafaia ele se sentiu ofendido e ele, no vídeo, que acredito que a maioria dos irmãos possam ter visto aí na internet, ele chamou o pastor Paulo Júnior de hipócrita, chamou o Paulo Júnior de fariseu, chamou o pastor Paulo Júnior de golpista e fez, no final do vídeo, uma ameaça, dizendo que se Paulo Júnior tivesse coragem, abrisse uma ação contra ele e ele iria apresentar documentos onde consta, nesses documentos, que o pastor Paulo Júnior deu um golpe em outro pastor para assumir a liderança da igreja que ele hoje é pastor. Então, assim, eu gostaria de basear minha fala no texto de
Provérbios capítulo 15, só o verso 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. A palavra branda, a palavra tranquila, a palavra aplicada na hora certa, no momento certo, com a tonalidade correta, ela desvia o furor. Já percebeu que muitas vezes quando a gente está zangado com alguém, ou magoado com alguém, e aquela pessoa vem falar com a gente de uma forma branda, já percebeu, não sei se você já percebeu, comigo já aconteceu isso, a mágoa, a raiva, o rancor, desaparece instantaneamente. A palavra branda, a palavra falada na hora certa, a palavra numa tonalidade correta, ela desvia o furor. Mas já a parte B do versículo diz assim: mas a palavra dura, ela suscita a ira. Essa palavra suscita, ela tem uma conotação de faz nascer, traz à tona, né? Ressuscita a ira. Então, de forma nenhuma nessa fala eu gostaria de dizer que o pastor Silas Malafaia, ele não é um homem de Deus. Nessa minha fala eu não gostaria de forma nenhuma de afirmar aqui que o pastor Silas Malafaia precisa se converter. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que o modo do pastor Silas Malafaia falar, a tonalidade com que ele falou, o modo como que ele falou, a situação, você vê quem assistiu o vídeo, percebe que ele estava ali irado. O vídeo apresenta o pastor Silas Malafaia irado, dizendo que Paulo Júnior é hipócrita, que é um fariseu que perturba a igreja evangélica no Brasil. Eu acredito, meus irmãos, que o pastor Paulo Júnior hoje ele é uma das vozes proféticas da nossa nação. O pastor Paulo Júnior, na nossa atualidade, é um dos homens, um dos pastores mais influentes do Brasil. Não porque seja rico, não porque tenha posses, não porque tenha bens, não. Porque o pastor Paulo Júnior, ele procura, né, andar de uma forma coerente. Ele procura mostrar aos cristãos, aos crentes brasileiros, a forma como deve se portar. E a gente vê isso nos vídeos que ele posta na internet, a gente vê isso como testemunho dos membros da igreja que ele é pastor, a gente vê essa afirmação de outras pessoas que conhecem o pastor Paulo Júnior mais de perto. Então, eu acredito que o pastor Silas Malafaia, ele não se expressou de uma forma sábia. Ele não se expressou de uma forma coerente. Tá certo? Ele, na verdade, aqui, o pastor Silas Malafaia ele tem sido visto na atualidade como um homem briguento, né? Um pastor polêmico. E isso não é bom para o Evangelho. Isso não é bom para a Igreja de Cristo aqui na Terra. Então, assim, eu estou trazendo, né, esse vídeo, essa live para os irmãos, para que os irmãos entendam, né, o motivo daquele vídeo que Silas Malafaia gravou com relação ao pastor Paulo Júnior, né? Ele gravou uma suposta resposta, mas eu não entendi qual o motivo dessa suposta resposta, porque Paulo Júnior não citou o nome dele no vídeo, tá certo? Mas mesmo assim, o pastor Paulo Júnior foi chamado de hipócrita, fariseu, golpista, e no final do vídeo ainda foi ameaçado pelo pastor Silas Malafaia de se caso ele colocasse o pastor na justiça, o pastor Silas na justiça, o pastor iria apresentar documentos, onde nesses documentos iriam comprovar que o pastor Paulo Júnior deu um golpe no pastor daquela denominação para poder, vamos dizer assim, se apossar, né, da liderança daquela igreja. Eu acho muito pouco provável, porque o pastor Paulo Júnior, como eu disse, ele tem se mostrado um homem de Deus, tem se mostrado um servo, tem se mostrado uma pessoa que ensina a igreja brasileira a forma de andar. É um João Batista da vida, como ele mesmo disse quando veio para Campina Grande na Consciência Cristã. Ele diz que se parece muito com João Batista. E se os irmãos prestarem atenção,
João Batista da Bíblia, ele chegava diante de todas as pessoas e chamava todos de raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então a gente precisa entender, meus irmãos, isso, que o pastor Silas Malafaia, eu acredito que é um homem de Deus. Eu não tenho como julgá-lo. Eu acredito que o pastor Silas Malafaia, ele tem o seu comprometimento com a palavra de Deus. Mas nos últimos dias, o pastor Silas, ele tem se mostrado um homem, vamos dizer assim, intolerante. Ele tem se mostrado um homem briguento. Ele tem se mostrado um homem polêmico demais. E isso tem prejudicado o seu ministério pastoral. Tá certo? Então, só para os irmãos entenderem. Agora, num momento como esse que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de enfermidade, esse momento de morte, vamos assim dizer, porque até onde nós ouvimos falar com relação a esse vírus, as pessoas que são contaminadas, elas têm uma grande chance de chegar a óbito. Principalmente aquelas pessoas que são diabéticas, aquelas pessoas que têm problemas respiratórios, aquelas pessoas que têm problema de pressão, né? São hipertensas, elas têm uma grande probabilidade, não é que vão, mas tem uma grande probabilidade de chegarem a óbito devido às doenças pré-existentes. Então, por esse motivo está essa calamidade toda, né? Por esse motivo está essa aflição toda. Agora, o que me chama a atenção é com relação ao povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, né? Que a gente nos cultos, quando estamos reunidos, nos nossos cultos, a gente sempre diz que o céu é lindo, que o céu é isso, que o céu é inacessível, que a nossa esperança está no céu, e muitas vezes estamos entrando em pânico por causa desse vírus. E uma coisa que me chama muita atenção, meus irmãos, é que a gente não se deu conta. Claro que o que eu posso estar falando aqui agora pode ser que cause um impacto muito grande nas pessoas que estão vendo essa live. Pode ser até que tenha alguém aí que não seja evangélico. Mas o impacto que causa é como se nós tivéssemos medo de morrer. Como se nós não entendêssemos que para que a gente encontre o Senhor, veja o Senhor face a face, é necessária a morte. A não ser que a igreja seja arrebatada. Aí nós não iremos provar essa morte, né? Mas se a igreja não for arrebatada e o Senhor assim permitir que os seus servos contraiam esse vírus, pode ser que seja para a glória dele, né? Pode ser que seja para uma cura, que nós acreditamos nisso, claro. Como também pode ser que seja para a partida para a eternidade. Então muitas pessoas estão temerosas, com medo. Meus irmãos, não há necessidade de temor. Não há necessidade de medo. Há necessidade sim de precaução, de prevenção, né? A questão da higiene, o lavar as mãos, né? Utilizar, na verdade, o álcool gel, como as secretarias de saúde, né? Do país todo, e a Organização Mundial de Saúde também fala dessa forma, que nós devemos utilizar. Por enquanto não tem vacina, por enquanto não tem remédio, mas nós precisamos entender que Deus está conosco. A Bíblia diz que Deus está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então não há necessidade desse pânico, desse temor, né? Acreditamos sim que Deus ele vai nos abençoar para que a gente não seja contaminado com esse vírus. É essa a nossa imaginação, é esse o nosso pensamento. Mas se Ele permitir que a gente seja contaminado com isso, primeiramente foi uma vontade dEle. E pode ser que se por um acaso qualquer crente, qualquer evangélico se contaminar com isso, é para a glória dEle, para uma cura, uma possível cura, ou Ele quer levar a pessoa para a eternidade, a qualquer um de nós para a eternidade. E só pode ir para a eternidade passando pela morte. Então a gente precisa entender isso mesmo. Vamos deixar de medo.
Vamos deixar desses alarmes todos. Vamos nos prevenir e vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, tá certo? Para que nada de mal venha nos acontecer. E se por um acaso acontecer, Ele vai estar no controle de todas as coisas da mesma forma, tá certo? Outro ponto que eu gostaria de falar aqui tem um ditado popular que diz assim, que nós só damos valor a uma coisa quando a gente perde aquela coisa, né? Muitas vezes o marido ou a esposa só vai dar valor ao seu companheiro quando perder. O camarada passou 30 anos ao lado da esposa. No dia que ela perdeu o marido, aí ela vai lembrar do marido, vai lembrar que poderia ter feito determinadas coisas e não fez, poderia ter saído com ele para determinados locais e não saiu. E nós só vamos dar valor quando a gente perder. Não só a questão de um marido, mas a questão de um transporte, de um carro, aquela casa que a gente reclama tanto que está faltando isso ou está faltando aquilo. Nós só vamos dar valor se um dia chegarmos a perder. E isso não é bom. A gente precisa valorizar as coisas que temos. Você pode não ter a casa que você gostaria de ter, mas você hoje tem a casa que você precisa ter. Você hoje pode não ter o carro que você gostaria de ter, mas você tem o carro que você precisa ter. Então, foi algo dado por Deus e precisamos dar valor. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. A gente vê hoje, né, nessas lives que a gente faz, as pessoas dizendo assim, eu estou com saudade da minha igreja. Rapaz, eu estou com saudade porque faz 15 dias que o culto da minha igreja foi temporariamente paralisado, né? As lives estão sendo feitas, eu estou em quarentena em casa, não posso ver meu irmão, não posso abraçar meu irmão, não posso ir para a escola dominical. E uma coisa que me chama a atenção é que quando você teve a oportunidade de ir, você não ia. Quando você teve a oportunidade de estar na escola dominical, quando nada disso estava acontecendo, você não ia. Você teve a oportunidade de ir para os cultos à noite no domingo na sua igreja, no seu templo, no templo do Senhor. E você não ia. Você teve a oportunidade de visitar seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas você não ia. Mas hoje que estamos nesse momento de dificuldade, nesse momento de isolamento, aí você diz assim, você não, né? As pessoas dizem assim, eu gostaria de ir na casa de uma pessoa. E quando estava tudo normal, você nunca foi. Então, por isso que esse ditado, só damos valor quando perdemos. Quando tudo isso passar, valorize mais a sua igreja. Valorize mais o pastor da sua igreja. Valorize mais a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Valorize mais os irmãos que estão ao redor de você. Valorize mais as pessoas que estão juntas de você. Estamos passando por um momento muito difícil no mundo todo. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle de todas as coisas. Né? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse uma frase, inclusive está aí num post aí na internet, onde ele disse o seguinte, pode ser que a situação ela tenha fugido totalmente do nosso controle. Mas a situação está plenamente no controle de Deus. Não fugiu nada do controle de Deus. Então, quando isso tudo passar, valorize mais a sua igreja, a escola dominical, os seus irmãos, o pastor, sua família. Seja mais junto, porque no dia que perder vai fazer falta. Outra coisa que eu gostaria de falar, né? Eu estou vendo aí na internet muitas orações nas praças. As pessoas que moram nos edifícios e nos condomínios se reunindo em determinado horário da noite para saírem nas janelas e cantarem quão grande é o meu Deus, né? O rei está voltando, né? Cantando hinos de louvor a Deus. Isso não é errado não, isso é muito bom. Mas a minha pergunta é, por que isso não foi feito antes? Por que essa confraternização toda, por que esse louvor todo não foi feito antes? Um dia me perguntaram, Davi, por que é que Deus permite o sofrimento?
E um dia eu respondi a uma pessoa para o homem não se esquecer dele. Principalmente aqueles que se chamam pelo nome dele. Se folgarem um pouquinho, esquecem do Senhor, isso é uma realidade. E hoje, no momento desses que nós vivemos mundial, as pessoas estão se lembrando de Deus. As pessoas estão orando nas praças. As pessoas estão cantando louvores a Deus nos edifícios, nas casas. As pessoas estão, se eu não estou enganado, semana que vem vai ter um jejum nacional. Eu estou criticando isso de forma nenhuma, isso é para a glória de Deus, meu irmão. Mas uma coisa a gente precisa entender, isso tem de ser feito constantemente. Um dia um pastor chegou para mim e disse assim, eu dei a ideia, né, desse pastor ele implantar na igreja dele os cultos ao ar livre. E esse pastor olhou para mim e disse, Davi, culto ao ar livre, nos nossos dias atuais, nesse século que nós estamos vivendo, não funciona mais. E eu olhei para ele assim e disse, meu Deus, esse pastor está me dizendo que um culto não funciona mais. Por quê? Porque está tudo bem? Porque não está acontecendo nada? Porque o mundo está em paz? Mas quando acontece um caos desse aí, vamos para as praças. Vamos cantar nas janelas dos edifícios. Né? Vamos ler a Bíblia em praça pública. Eu vi hoje aqui em Campina Grande, lá no Aloysio Campos, um carro de som chamando as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Isso é para acontecer constantemente. Mas o homem só busca a Deus nos momentos de dificuldade. O homem só busca a Deus na hora do aperto. E pode ser, não estou aqui afirmando, mas pode ser que Deus tenha permitido toda essa situação para isso. Para que as pessoas se conscientizem mais. Para que as pessoas busquem a Deus mais. Para que as pessoas saiam de dentro das quatro paredes, que é o templo, e sejam igreja em qualquer lugar. É isso que está precisando. É isso que deve acontecer. É isso que precisa acontecer diariamente. Não é só nesse momento de crise. Não é só nesse momento de dificuldade. Não é só nesse momento de angústia. Não, é em todos os momentos. Falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, cantar louvores ao Senhor. Uma coisa que eu fiquei prestando atenção nesses dias, e não sei se algum dos irmãos que estão assistindo e poderão ver esse vídeo posteriormente, vão concordar comigo. Mas a gente dizia assim, né, eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo. Não, eu não vou para o culto na terça-feira porque eu não tenho tempo, eu trabalho até tarde. Mas se arrumou o tempo agora. Agora não tem rico nem pobre. Agora não tem cartão de crédito para pagar, não tem prestação de carro para pagar, não tem aluguel de casa para pagar, não tem nada para pagar. O povo está em casa. Tendo tempo de sobra para ler a Bíblia, para orar, para cantar, para fazer uma videochamada e falar com os irmãos, para fazer uma videochamada e falar com os familiares, para mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp, por qualquer rede social e perguntar se está tudo bem. Por que arrumamos tempo? Porque foi necessário parar, meu irmão. Foi necessário a gente dizer assim, não tem de parar, para a gente poder entender que existem coisas com maiores prioridades. Então essa minha fala hoje não é uma fala de repreensão para ninguém, que eu não tenho essa moral para estar repreendendo ninguém. Essa fala nessa noite é somente para que os irmãos e os amigos que estão nos assistindo entendam que devemos priorizar as coisas mais importantes da nossa vida, que são as pessoas. Coisas a gente conquista. A gente conquista uma casa, a gente conquista um carro, a gente conquista um emprego melhor, a gente conquista um melhor salário, conquista, são coisas. Mas nós precisamos valorizar as pessoas, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, a nossa igreja, os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos biológicos, o nosso pai, a nossa mãe, precisamos valorizar essas pessoas. Aí sim, a gente vai entender que a vida é muito boa de se viver. Eu acredito em Deus que quando passar toda essa situação, eu acredito que nós vamos ter pessoas melhores.
Eu acredito que nós vamos ter crentes melhores. Eu acredito que os púlpitos, eles voltarão a falar mais uma vez sobre o inferno. Porque nos nossos dias atuais não se fala mais nisso. Os teólogos da vida aí, os seminários da vida, eles não falam mais sobre o inferno, porque diz que o inferno é antiético se falar no inferno. E um dia eu conversando com um teólogo, um professor de teologia, ele disse, Davi, um dia eu preguei, ele viu a minha pregação e eu falei sobre o inferno. E no final da pregação ele me chamou e disse assim, Davi, a pregação foi excelente, gostei demais, mas teve uma coisa ali que você vacilou. Eu disse, qual foi? Ele disse, você falou muito sobre o inferno. E o inferno, Davi, hoje é antiético se falar no inferno. Eu olhei para ele e disse, meu irmão, se é antiético se falar no inferno, imagina a situação da pessoa que vai passar a eternidade lá. E essa pessoa ela não soube me responder nada. Porque, teoricamente, é antiético se falar no inferno. É uma palavra pesada. Realmente, se a palavra é pesada, imagina o lugar. Onde a Bíblia diz que é densas trevas, é choro e ranger de dentes, o fogo não se apaga. É tormento eterno. Então, nós precisamos alertar as pessoas para que não vão para esse lugar de tormento. E só não vai para esse lugar de tormento aquelas pessoas que aceitarem Jesus como Senhor de suas vidas. E eu pergunto, quantos de nós, eu vou dizer eu, tá certo? Eu tenho familiares meus que se não aceitarem Jesus como Senhor, se partirem para a eternidade hoje, estão condenadas ao inferno. Será que você que está me vendo agora, seu pai, sua mãe, seus irmãos, marido, filhos, esposa, não sei. Será que eles já aceitaram Jesus como Senhor? Se aceitaram, meu irmão, está tudo certo. O caminho é esse aí. Agora, se não aceitaram, e se eles morrerem hoje, se eles partirem para a eternidade hoje, o fim é o inferno. Infelizmente, é duro de se dizer, não é bom de se falar, mas é um alerta. É como se nós estivéssemos dizendo, ó, tem um buraco ali na frente. Se você andar por esse caminho, você vai cair naquele buraco. E a gente precisa alertar todo dia, ó, tem um buraco lá na frente. Se você andar por esse caminho, você vai acabar caindo naquele buraco ali. E a gente precisa entender que é um perigo enorme. Existem pessoas da nossa família, ao nosso redor, que estão caminhando a passos de gigante para o inferno. E só há uma opção para que o homem não vá para o inferno. É aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Então, meus prezados irmãos e amigos, que Deus nos abençoe. Tá certo? Que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome dele. E que essas pequenas palavras possam ficar no meu coração e no seu coração. Tá certo? Que a gente possa entender que nesse momento que a gente está passando, brigas, rixas, contendas, dinheiro, posição, status, não resolve nada. O que vai resolver agora é a confiança plena de que, assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E que, enfim, em breve se levantará. A gente precisa ter essa confiança. O nosso Redentor vive. E em breve ele vai se levantar. E vai acabar, extinguir com esse vírus da face da terra. Para que o nome dele seja glorificado. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter uma vida que glorifique o nome de Deus. Que ele possa nos abençoar.